Boa noite, eu te amo. Notícias de última hora às 4. Isso aconteceu nos últimos 15 minutos. Daniel e Chloe Spencer agora respondem por homicídio em segundo grau e pela morte da filha de 5 anos, Missy Mogul. Bem-vinda ao De Volta e obrigada por estar aqui. Sou Cassie e este é Um Mundo Cruel. A história que eu tenho para você hoje é sobre uma garotinha que morreu enquanto estava em uma casa na qual ela nunca deveria ter estado. Mas várias agências e pessoas não levaram a situação a sério o suficiente até que fosse tarde demais. Esta é a história de Melissa Mogul. Melissa ou Missy Ellen Rose Mogul nasceu em 31 de dezembro de 2019 em Tallahassee, Flórida, filha de Chase Thornton e Chloe Spencer. Ela tinha 2 irmãos e 2 irmãs. Missy, de 5 anos, era vista como brilhante, feliz, doce e carinhosa. Ela adorava Minnie Mouse, Lilo e Stitch, observar borboletas, dançar, nadar e brincar com primos e bonecas no jardim. Quando Missy nasceu, sua mãe Chloe tinha 17 anos e morava com os pais em Wakulla, Flórida. Diziam que a mãe era muito desatenta e não cuidava da sua nova filhinha quando ela chorava. Logo após o nascimento de Missy, os pais de Chloe, Pepper e Andy Mogul passaram a cuidar da menina. Isso foi até Missy completar 4 anos, quando o tribunal decidiu dar outra chance à mãe dela e ela foi devolvida à sua guarda. Nessa época, Chloe também era casada com um homem 12 anos mais velho que ela, chamado Daniel Spencer. Missy, seus irmãos, sua mãe e o novo marido dela, Daniel, moravam juntos em uma casa na Kipling Court, em Southwood. E na manhã de 19 de maio de 2025, os serviços de emergência foram chamados até lá. Quando os paramédicos chegaram, encontraram a menina de 5 anos inconsciente. Um homem chamado Roberto Frabel, que seria o avô dela, apesar de não biológico, fazia reanimação cardiopulmonar nela. Roberto também era dono e morava na casa onde Missy e sua família residiam. A garotinha foi então levada para o centro médico de Tallahassee, ali perto, mas foi declarada morta pouco depois de sua chegada. Missy foi encontrada com muitos hematomas, cortes no rosto, marcas de amarração nos pulsos e queimaduras nos dedos. Havia hematomas tão graves nos pés dela que ficaram pretos, parecendo que ela foi amarrada e sufocada. Missy estava desnutrida e com possíveis sinais de abuso sexual. Os médicos disseram que ela tinha sido tão espancada que estava quase irreconhecível. Se isso já não estivesse evidente, uma autópsia posterior confirmaria que a morte de Missy foi um homicídio. No entanto, naquele momento, a causa da morte dela não pôde ser determinada. A mãe da garota, Chloe Spencer, 23, e o padrasto, Daniel Spencer, 35, foram presos. Embora primeiro acusados de agressão agravada contra uma criança, depois a acusação foi elevada para homicídio em segundo grau. Eles tiveram fiança negada e ordem de não contato com os 3 filhos pequenos já retirados de casa. De acordo com Chloe, sua filha estava doente no fim de semana antes de morrer, mas ela planejava levá-la ao médico. Depois, a mãe contou aos investigadores que Daniel, que recentemente estava viciado em narcóticos, vinha batendo em Missy com um cinto nas nádegas e nas pernas 2 vezes por dia. Quando as autoridades o questionaram sobre os ferimentos de Missy, ele disse que às vezes ele e Chloe a enrolavam em um cobertor, enrolando ela, tentando fazê-la dormir, mas ela lutava para sair, e foi isso que causou os hematomas nos braços e pulsos dela. Daniel também afirmou que os ferimentos no rosto dela eram porque ela tinha alergias e coçava o local. Ao ser mais interrogado, Daniel passou a culpar a esposa pelo maltrato de Missy, dizendo que ela a agrediu e a jogou de um lado para o outro, por longos períodos de tempo. Ainda assim, ele nunca procurou os serviços de proteção à criança ou a polícia.
Danielle contou à polícia que, antes da morte da menina de 5 anos, ela ficou cerca de 6 ou 7 dias sem dormir, e nem ele nem Chloe a levaram ao médico. Eles deram Benadryl para ela tentar dormir, e também a fizeram fazer exercícios para tentar cansá-la. Na manhã em que os serviços de emergência chegaram, Missy só dormiu depois das 2h, ele disse. Mas então Missy acordou de novo perto das 4 da manhã. Danielle disse às autoridades que Missy tinha problemas de comportamento e frequentemente prendia a respiração durante birras ao acordar por volta das 4. Ele discutiu com Missy, tentou fazê-la voltar para a cama, mas saiu do quarto e fechou a porta. Depois de alguns minutos, Danielle voltou ao quarto e foi então que ele disse ter encontrado Missy inconsciente. Mas que história absurda, como se ela realmente pudesse se matar prendendo a respiração, ela simplesmente desmaiaria antes, sabe? Durante a busca na casa, os investigadores apreenderam um cartão de memória de uma câmera de segurança localizada no quarto da Missy e também levaram o tablet do padrasto dela, Danielle. E mesmo que ele tenha tentado apagar vários vídeos antes de entregar os aparelhos para a polícia, eles ainda encontraram muitos vídeos dele agredindo fisicamente a menina de 5 anos. Isso incluía ele batendo nela, amarrando seus membros e jogando roupa de cama sobre sua cabeça e todo o corpo. O sangue de Missy também foi encontrado em vários travesseiros e em um edredom na casa. Os detetives também encontraram fotos dela encolhida na cama enquanto sua mãe, Chloe, estava de pé ao lado dela com um objeto na mão, pronta para atacar o que ela mais tarde admitiu ser um sapato. Após a morte de Missy, muitos, incluindo as outras meninas e familiares, culparam tribunais, autoridades policiais e a Agência de Bem-Estar Infantil da Flórida pelo ocorrido. Isso porque, em julho de 2024, houve uma ligação para a linha direta de serviços infantis dizendo que Danielle estava abusando dela. O departamento concluiu que não havia causa suficiente e encerrou o caso sem acusação. Eles mais tarde disseram que isso aconteceu porque não havia nenhuma evidência física de que algo tinha acontecido. E basicamente seria a palavra de Missy contra a de Danielle. Também houve uma denúncia feita naquele mesmo ano pela mãe da garota, Chloe, dizendo que Danielle a havia agredido. Essa denúncia também terminou sem causa provável para prisão, e as autoridades decidiram não acusar Danielle em nenhuma ocasião. Ainda mais insano parecia o fato de que esses incidentes ocorreram apenas alguns meses depois de ele ter sido pego em uma operação de flagrante contra crimes infantis. Ela foi chamada de Operação Limpeza de Primavera e foi conduzida pelo Departamento do Xerife do Condado de Leon. Aparentemente, Danielle foi pego conversando online por horas com um policial disfarçado que fingia ser uma garota de 15 anos. Quando a policial disse para Danielle que tinha apenas 15 anos, ele respondeu dizendo que idade é só um número. Também nessas mensagens, ele disse para a jovem que queria fazer amor com ela e insistiu para que ela apagasse a conversa para que ele não se metesse em problemas. No final das contas, Danielle foi preso, como eu disse, e na época foram achados preservativos e lubrificante na caminhonete dele, que disse serem para ele e a esposa, pois não passaram o dia dos namorados juntos. Ele afirmou aos policiais que as mensagens para a garota de 15 anos eram automáticas, ou que seu filho de 3 anos pode ter pegado o celular dele e enviado as mensagens por acidente. Mas quando os policiais disseram a Danielle que nenhum desses cenários era possível, ele então culpou um keylogger, que é um tipo de tecnologia de vigilância usada para monitorar as teclas digitadas em um computador ou celular, basicamente capturando e registrando tudo o que o usuário faz. Após esse incidente, Danielle teve um julgamento de um dia e, em 15 de abril de 2025, foi considerado culpado por viajar para encontrar um menor. Embora ainda não sentenciado, ele enfrentava até 20 anos de prisão. Por isso, os promotores solicitaram que ele permanecesse sob custódia até a sentença. Eles estavam especialmente preocupados porque Danielle tinha várias crianças pequenas em casa e não queriam que ele tivesse contato com elas. Mas a juíza Tiffany Baker Carper, permitiu que ele fosse liberado depois que Danielle foi preso por viajar para encontrar um menor. Chloe havia dado a custódia temporária de Missy para sua amiga, Paige Carnahan. Paige conhecia Chloe desde o ensino médio e disse que ela sempre foi gentil e doce. Isso mudou quando ela conheceu Danielle e Missy passou para os cuidados de Paige. Ela contou para Paige que Danielle colocava a mão em seu pescoço e a tocava de forma inapropriada quando estava bravo. Depois, Paige fez um boletim de ocorrência na polícia.
Como eu disse anteriormente, porém, nada foi feito e, de acordo com Paige, ela implorou para que fizessem alguma coisa. Mas as assistentes sociais apenas disseram a ela que provavelmente Missy tinha sido orientada a inventar essas acusações contra Danielle. A menina foi devolvida à mãe e ao padrasto em outubro de 2024. E, de acordo com membros da família, depois que Missy contou para a mãe que Danielle tinha tocado nela, Chloe ameaçou a garotinha. Em março de 2024, Chloe também fez uma postagem nas redes sociais defendendo seu marido. Ela pediu para todos deixarem ele em paz porque ele não era um predador sexual. Segundo ela e Danielle estavam apenas interpretando papéis, fingindo que ela era uma garota de 15 anos. O que não faz sentido, porque há provas de que ele estava conversando com um policial. Também foi dito pela família de Chloe, que apenas algumas semanas antes de Danielle ser pego na operação policial, ela o flagrou tentando sair escondido à noite para encontrar uma menina de 12 anos. Chloe aparentemente olhou o celular dele enquanto ele estava no banho, se preparando para sair. E ela encontrou mensagens entre o marido e a menina conversando sobre os planos deles de se encontrarem naquela noite. Ela também encontrou provas de que essa não era a primeira vez que Danielle se encontrava com ela. Nem preciso dizer que muitas pessoas vinham alertando a mãe para manter os filhos longe de Danielle nos meses que antecederam a morte de Missy. Mas ela simplesmente ignorou todos eles e defendeu o marido ao mesmo tempo. Olhando para as outras postagens de Chloe nas redes sociais, ela sempre agia como se fosse uma mãe tão amorosa e cuidadosa também. Ela fala o tempo todo que Missy é o mundo dela inteiro e que é uma menina da mamãe. No entanto, há uma postagem de 15 de janeiro de 2025 que realmente me chama a atenção, escreveu Chloe. Se você quer ser uma mãe gentil, tudo bem. Se você quer ser uma mãe rigorosa, tudo bem também. Faço o que vejo que meus filhos precisam. Às vezes um abraço, outras uma bronca, ou até ambos. Depende muito, mas os dois vêm acompanhados de uma conversa. Não quero que meus filhos precisem adivinhar o que penso. De forma perturbadora, após a prisão de Danielle em relação à morte de Missy, a avó dele escreveu uma carta para o juiz que cuidaria do caso, pedindo clemência para ele. A carta diz que ele é um homem honesto, confiável e que não tem condenações anteriores. Ele também tem uma família e merece uma chance de fazer melhor. A avó de Danielle continua dizendo que acredita que ele pode ter sido enganado na época de sua suposta infração. Ela não acredita que ele teve qualquer má intenção, mas sim que foi enganado a fazer algo ruim pensando que era algo bom. Tudo isso é um completo absurdo. Ele é um homem adulto. E o juiz, para quem ela escreveu, que eu disse ser o responsável pelo caso de assassinato da Missy, é exatamente o mesmo juiz que deixou Danielle sair da prisão enquanto aguardava a sentença pelos crimes sexuais dele. Eu diria que isso é um grande conflito de interesses. Segundo a avó da menina de 5 anos, Pepper, a promotoria tenta elevar as acusações contra Danielle para homicídio em primeiro grau e buscar a pena de morte. Após a morte de Missy, criaram uma vaquinha online para ajudar no funeral e apoiar os irmãos dela, que passaram a viver com uma tia-avó. Uma vigília em homenagem a Missy Mogul ocorreu em 29 de maio de 2025, reunindo mais de 100 pessoas do lado de fora do centro comunitário Southwood para prestar tributo. Não a conhecia, mas sinto como se fosse ela. Todas temos meninas pequenas aqui e deveríamos proteger nossos filhos. E eu só queria tê-la conhecido, queria poder ter feito algo. Ashley Chambers chorou muito pela morte da pequena Missy Mogul, de 5 anos. Ela e outras mães de Southwood ficaram tão abaladas que estão organizando uma vigília para Missy no Jardim das Borboletas de Southwood. Achei importante que o bairro se reunisse e tivesse um espaço comunitário de cura. Bolhas, tons de rosa e roxo e a Minnie Mouse faziam parte do mundo de Melissa Mogul, a Missy, de 5 anos. Vizinhos de Southwood homenageiam essas partes da vida dela em uma vigília na quinta-feira. Para homenagear essa menininha doce, ela sempre sorria quando você a via. Sentimos que queríamos fazer algo para mostrar a essa família o nosso amor e o nosso apoio e espalhar a história da Missy e garantir que o nome dela continue sendo lembrado para que possamos conseguir justiça por ela. Queríamos soltar bolhas de sabão para ela, desenhar mensagens de esperança e amor na calçada. A família da Missy também compareceu.
A madrinha dela, Jasmine Hartsfield, diz que aprecia os esforços da comunidade para homenagear Missy, mas espera que a justiça seja feita em seguida. Quando pensar em uma garotinha cheia de energia, lembre da Melissa. Uma celebração da vida da garotinha ocorrerá em 21 de junho de 2025 na Igreja de Deus Bay Harbor, em Brunswick, Geórgia, com transmissão ao vivo. Bem, obrigada por ouvir a história da Missy hoje. Há tantas coisas sobre esse caso que são absolutamente revoltantes. Primeiro, Daniel foi autorizado a andar livremente depois de ser considerado culpado de tentar se encontrar com uma menor. Depois, ninguém ouviu a Missy quando ela disse que ele estava tocando nela. E ainda tem o fato de que a mãe dela, Chloe, defendeu esse monstro e machucou a própria filha, assim como ele fazia. Tantas falhas levaram à morte dessa garotinha. E isso é simplesmente inacreditável. O que você acha desse caso? Se você gosta de crimes reais e quer ouvir sobre eles comigo, então não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativar as notificações também. Assim você vai saber quando eu postar um vídeo novo, que é pelo menos 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Mundo Sinistro hoje. Até a próxima. Se cuidem. Tchau. Obrigada a todos os apoiadores do Mundo Sinistro. Agora tem ainda mais conteúdo de Mundo Sinistro no Patreon, então confere lá em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Tenha acesso mensal a vídeos exclusivos e outros benefícios. Todo o apoio ajuda a garantir que as vítimas não sejam esquecidas e a expor as falhas da sociedade em cada caso. Tem alguma sugestão de história para eu contar? Se tiver, envie e-mail para wickedworld@truecrime@gmail.com.